Então, agora para calcular a complexidade de tempo do insertion sort, o que é que a gente tem que calcular, né? A gente tem que calcular a quantidade de passos que ele leva para uma certa instância. Tudo bem? Aqui no caso, eu estou pegando o tamanho lá da instância como exatamente o tamanho do vetor aqui, no caso que é o n. Tudo bem? Então, eu vou considerar que o meu vetor ele tem tamanho n e vou calcular o número de passos que ele leva. Então, aqui é o seguinte, passos, como eu falei, a quantidade... Desculpa, passo aqui é uma linha de código. Então, eu vou pensar como passo como sendo uma linha de código. Ok? É evidente que o insertion sort ele não tem apenas 8 passos, né? Eu posso aqui perceber que ele tem 8 passos distintos, vamos dizer assim. Ok? Que são exatamente a quantidade de linhas que ele tem. Agora, quando eu coloco um vetor nesse algoritmo, aqui no nosso insertion sort, ele vai repetir várias vezes algumas linhas. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o custo de cada passo, ou seja, o tempo de cada linha, e depois eu tenho que multiplicar pela quantidade de vezes que ela se repete quando eu estou executando o meu algoritmo. Então, basicamente, eu vou fazer a criação de duas colunas aqui, ó, que uma é o custo de cada linha, é o tempo de cada linha, e outra é o número de vezes que essa linha se repete, tudo bem? Quando o meu vetor A ele tem tamanho n. Tudo bem? Então, vamos lá supor que essa linha 1 aqui, ó, ela tenha o custo C1, tudo bem? Essa linha 2 aqui, ela vai ter o custo de tempo C2. A linha 3, como é só um comentário, não tem nada, ela tem custo 0. A linha 4, eu vou dizer que ela tem o C4, que é o meu custo 4. E assim eu vou com essa ideia até o 8, tudo bem? Então, eu vou no C5, C6, C7 e C8. Agora eu vou contar a quantidade de vezes que cada linha se repete. Então, vamos lá para a nossa primeira linha, aqui para o nosso... Aqui no caso, para o nosso for aqui, tudo bem? Então, o J, você pode perceber que ele vai percorrendo de 2, né? Ele vai ser 2, 3, 4, 5... Aí ele vai chegar no N, aí depois ele vai chegar no N mais 1. Quando ele chegar no N mais 1, aí ele já vê, aqui no caso, né? Que o J ele já passou do N, porque ele é N mais 1, ok? Então, ele vai do 2 até o N mais 1. Se fosse do 1 até o N mais 1, eu sei que ele teria que fazer essa linha aqui N mais 1 vezes, porque era do 1 até o N mais 1. Mas só que no caso ele está começando a partir do 2. Então, do 2 até o N mais 1, eu vou ter exatamente N possibilidades, né? Porque do 1 até o N mais 1 eu tenho N, só que como se eu tirar a primeira, né? Que seria equivalente ao J receber 1, aqui no caso ele não faz isso, né? Então eu vou ter N vezes, tudo bem? Então aqui a quantidade de vezes que ele vai se repetir aqui, a minha linha 1 é exatamente N, porque ele vai do 2, de novo, ele vai do 2 até o N mais 1, né? Quando ele chegar em N mais 1, ele vai perceber que já ultrapassou o N e não vai fazer mais nada. Então, do 2 até o N mais 1, a gente tem N elementos. Então, por isso que aqui, né, eu vou ter a quantidade N. Na linha 2, eu sei que eu vou executar a mesma quantidade de vezes que a linha 1, só que com a diferença de uma vez, né? A diferença de uma vez que não vai ser executada. Por quê? Porque quando for 2, ele vai executar 2, né? Quando o J for 3, ele vai executar a linha 2. Tudo bem? Quando for 4, 5, 6, N, ele vai executar. Agora, quando for N mais 1, ele não vai executar essa linha 2, porque aqui em cima, né, no foco, quando ele chegar no N mais 1, ele simplesmente não vai fazer mais nada. Ele só vai fazer o que está abaixo dele aqui, né, quando for verdadeiro que o J ele é menor do que o N. Então, ele vai executar exatamente uma vez menos do que na linha 1, tá? A segunda linha ela vai ser executada, nesse caso aqui, N menos 1 vezes, tudo bem? Porque ele executou uma vez menos do que a linha 1. A mesma coisa vai acontecer para a linha 3, para a linha 4,
e para a linha 8. Okay? É o mesmo caso lá da linha 2. Então, eu sei que essas linhas elas vão ter n-1 como está aqui. Tudo bem? Agora, a 5, 6 e 7 é diferente, tá? Então, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado aqui. Porque, por exemplo, a linha 5 ela pode se repetir várias vezes, né? Ou então simplesmente uma vez só, né? Que seria a verificação de que essas condições aqui elas são falsas, né? De que uma dessas duas aqui é falsa. Então, ela vai deixar de executar lá na mesma hora, né? Então, vamos lá. Pensar aqui um pouco. Ora, é o seguinte, como eu não sei quem é o vetor, eu não sei o jeito lá do meu vetor, ok? Eu não posso dizer meio que assim, absolutamente nada, né? Eu não sei se vai ser 2, 3, 4 ou algum outro valor. Tá? Então, de modo geral, quando eu não sei assim, eu simplesmente coloco um nome, né, para essa quantidade, uma variável, né? Então, aqui eu vou chamar no caso de T2. Aqui, T2 por quê? Eu estou pegando, no caso, quando o J ele é igual a 2. Tá? Então, quando o J for igual a 2, qual é o número de vezes que essa linha 5 aqui ela vai se repetir? Eu estou chamando que é T2. Eu não sei esse valor exato, isso depende de cada vetor também. Tá? Mas o fato é que eu estou dizendo que aqui nesse caso ele é T2. Então, aqui eu posso até definir esses T's aqui. Tá? Então, o que seria o TJ é o número de vezes que o teste do enquanto, na linha 5, que é exatamente essa linha 5 aqui, né, é executado para o valor J. Ou seja, aqui, no caso, eu estou pegando T2, então eu estou pegando quando J é igual a 2. Ok? Então, esse T2 aqui é somente referente quando J é igual a 2. Mas o J, ele pode ser 3 também, pode ser 4, 5, até o N. Então, eu vou somar todas essas quantidades aí também. Tudo bem? Então, eu vou ficar com T2 mais T3, ok? Aqui o T3 é no caso quando o J for igual a 3. Então, aí eu vou somando. Ok? Então, eu vou somando até chegar no Tn. Então, a quantidade de vezes que essa linha 5 aqui ela se repete é exatamente T2 mais T3 mais T4 mais T5 até chegar no Tn. Então, é esse somatório aí, que vai resultar no somatório do I de 2 até N lá do TJ. Tudo bem?